A Reconquista é o processo histórico, militar e religioso que durou 774 anos, em que os reinos cristãos da Península Ibérica retomaram o domínio sobre a região que tinha sido conquistada pelos muçulmanos. Nesse vídeo, você vai entender como foi todo esse processo e por que esse acontecimento é considerado um dos fatos mais importantes da história. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Antes de falarmos da Reconquista, precisamos entender alguns fatos que antecederam esse acontecimento. No século VII, antes da invasão árabe da Península Ibérica que aconteceria em 711, essa região era habitada por povos germânicos que haviam sido convertidos para o cristianismo durante os séculos anteriores e haviam estabelecido nessa região alguns reinos, até que na época da invasão árabe, a região passou a ser ocupada predominantemente pelo reino visigótico. Enquanto isso, em 632, após a morte de Maomé, que tinha conseguido unificar quase toda a Península Arábica sob a bandeira do Islã, um novo líder recebendo o título de califa é nomeado e assim nasce o Califado Ortodoxo, também chamado de Califado Rashidun, o primeiro Império Árabe Islâmico. O Império Rashidun se expandiu conquistando territórios no Oriente Médio com a tomada de Damasco em 635 e Jerusalém em 638. Ao mesmo tempo, avançou para o leste onde conquistou territórios persas do Império Sassânida. Também seguiu conquistando territórios bizantinos no norte da África, tomando Alexandria em 642 e alcançando seu apogeu em 654 já com um imenso império. Em 661, o Califado Rashidun é substituído pelo Califado Omíada. O Califado Omíada continua a expansão islâmica pela África, conquistando entre 669 e 710 a região do Maghreb no noroeste da África. Nesse mesmo ano, com a morte do rei Witiza, os visigodos se reúnem para eleger seu sucessor. Isso desencadeia uma disputa entre duas facções, uma apoiando Ágila II e outra apoiando Rodrigo, que acabou sendo eleito. Isso leva os partidários de Ágila a pedirem ajuda justamente aos muçulmanos da África, também conhecidos como mouros. E assim tem início a invasão árabe da Península Ibérica, facilitada pelo povo judeu que habitava a península e já vinha sofrendo perseguições nos tempos anteriores. Partindo de Ceuta em 711, os soldados berberes comandados por Tariq desembarcam em Gibraltar e 2 meses depois da invasão, na Batalha de Guadalete em Jerez de la Frontera, derrotam os visigodos e o rei Rodrigo é morto, pondo um fim ao reino visigótico. Nesse momento, os árabes conquistam sua primeira porção da Península Ibérica, que passa a ser chamada de Al-Andalus pelos islâmicos. A partir daí, conquistam no mesmo ano Sevilha e Toledo e logo depois Córdoba e Granada se entregam. Em poucos anos, o avanço árabe pela península é avassalador e a tomada de Saragoça em 714 é o marco final da conquista moura da Península Ibérica. Os visigodos fogem então para o norte e conseguem formar uma resistência na região das Astúrias, uma região montanhosa da Cordilheira da Cantábria de difícil acesso que dificultava o domínio muçulmano. Os muçulmanos, por sua vez, estavam mais interessados em atravessar os Montes Pirineus, onde chegaram por volta de 716 e derrotar os francos do outro lado, com o objetivo de conquistar todos os territórios em volta do Mediterrâneo. Tudo ia muito bem para os muçulmanos, até que os soldados berberes começassem a se revoltar contra os árabes nas terras mais ao norte. Então, em 718, Pelágio, o chefe dos visigodos refugiados no norte da península, se aproveita dessa desorganização dos muçulmanos e dá início à reconquista dos territórios hispânicos. Pelágio consegue defender o território contra inúmeras investidas árabes e estabelece o Reino das Astúrias, que se tornaria a região cristã de soberania contra a expansão árabe. Em 720, os exércitos islâmicos conseguem ultrapassar os Montes Pirineus e ocupam Narbona, porém no ano seguinte em Toulouse são derrotados pelo Duque de Aquitânia. Mas é em 722 que acontece a primeira grande vitória dos cristãos sobre os mouros. Encorajados pela vitória dos francos, os cristãos derrotam os árabes na Batalha de Covadonga. Essa vitória é tão importante
que muitos inclusive atribuem esse fato ao início da reconquista da Península Ibérica pelos cristãos. Apesar das últimas derrotas, os muçulmanos liderados por Abderramão Al-Gafek continuam avançando sobre o Reino Franco, até que em 732, na Batalha de Poitiers, os francos liderados por Carlos Martel derrotam os muçulmanos e colocam um fim ao avanço muçulmano sobre a Europa, obrigando os árabes a recuar para a Espanha. Em 739, surge uma grande oportunidade para os cristãos com o início de uma guerra civil entre os muçulmanos da Península Ibérica. Os berberes que ocupavam a região da Galícia seguem para o sul para guerrear contra os árabes. A população cristã dessa região se une contra os mouros e, sob o comando de Afonso I, conseguem recuperar essas regiões mais ao norte da península em 740. Em 750, o Califado Omíada é substituído pelo Califado Abássida, mas Abderramão I, príncipe da família real omíada, refugiado em Al-Andalus, se recusa a reconhecer a autoridade do Califado Abássida e em 756 funda o Emirado de Córdoba. Em 795, é estabelecido por Carlos Magno, o rei dos francos, a marca da Espanha nos Montes Pirineus, delimitando a fronteira entre os francos e os muçulmanos. Dessa forma, os árabes que haviam iniciado seu avanço de forma impressionante pela Península Ibérica em direção à Europa, agora estavam limitados a esse território. A partir de 824, tem início um processo de divisão dos territórios cristãos da Península Ibérica com o surgimento de novos reinos. Nesse ano, a província de Navarra conquista a independência, dando origem ao Reino de Navarra. Alguns anos depois, em 844, na Batalha de Clavirro, uma das mais célebres batalhas da Reconquista travada no chamado Campo da Matança, o apóstolo Santiago teria feito uma aparição, assegurando a sua presença na batalha e garantindo a vitória. A partir de então, Santiago teria aparecido miraculosamente em vários combates e é apelidado de Santiago Matamouros, passando a ser invocado pelos cristãos antes das batalhas. Em 910, o Reino das Astúrias se divide formando o Reino da Galícia e o Reino de Leão, enquanto que o Emirado de Córdoba se torna o Califado de Córdoba. Em 931, surge o Reino de Castela e em 988, o Condado de Barcelona conquista sua independência. Essa divisão dos reinos cristãos dificultou a reconquista da Península Ibérica, pois não havia uma união política entre esses reinos, enquanto que do lado islâmico, o Califado de Córdoba permaneceu firme, pelo menos até o início do século XI, quando começa a Guerra Civil chamada de Fitna do Al-Andalus. Em 1009, a partir de um golpe de Estado, o território de Al-Andalus começa a se fragmentar em uma série de pequenos reinos chamados taifas, até que em 1031 o Califado de Córdoba é totalmente extinto. Por outro lado, em 1037, os reinos de Leão, Galícia e Castela são fortalecidos com a unificação sob o reinado de Fernando I. Já entre as taifas havia uma desunião, o que favoreceu os cristãos que, sob o comando de Fernando I, iniciam seu avanço sobre o território muçulmano a partir de 1045. Já em 1085, Afonso VI de Castela, ainda se aproveitando dessa desunião, prossegue na guerra contra os muçulmanos e reconquista Toledo. Sentindo a ameaça, os reis das taifas recorrem aos almorávidas, árabes da região da atual Mauritânia, Saara Ocidental e Marrocos. Eles então derrotam os cristãos na Batalha de Zalaca em 1086. Logo depois, em 1090, tentam recuperar Toledo, mas a união entre o Reino de Leão e o exército de Aragão impedem os almorávidas. Então, a partir desse ano, os muçulmanos mudam de plano e começam a se apoderar das taifas, dando início à dinastia almorávida na Península Ibérica. Em 1093, os galegos e o povo do Condado Portucalense conquistam Santarém, Lisboa e Sintra, estendendo o território cristão até o Rio Tejo. Em 1094, o guerreiro castelhano Rodrigo Dias de Vivar, conhecido também como Cid, o Campeador, conquista a Valência, onde cria um principado. Com a morte do Campeador em 1099, o Principado de Valência passa a ser governado pela sua viúva, mas em 1102,
Afonso VI de Leão decide incendiar a cidade, deixando ela para os almorávidas. Apesar disso, esse importante feito de Rodrigo Vivar mostrou aos cristãos ser possível derrotar os almorávidas. Contudo, o abandono de Valência permite que em 1105 as taifas de Alpuente e Albarracín sejam conquistadas pelos almorávidas, e em 1110 Saragoça, a última taifa independente, também é conquistada. Agora, os almorávidas tinham a hegemonia sobre Al-Andalus. Nesse mesmo ano, recuperam ainda Lisboa e Santarém. A partir daí, sob a liderança de Afonso I de Aragão, os cristãos avançam sobre os territórios muçulmanos e conquistam Saragoça em 1118. As investidas de Afonso I de Aragão não pararam por aí. Ele continuou conquistando territórios ao sul até a sua morte em 1134. Em 1139, após a grande vitória na Batalha de Ourique sobre os muçulmanos devido à inferioridade da força cristã, Dom Afonso Henrique se autoproclama rei de Portugal e assim funda o Reino de Portugal, que passará a ter uma importância fundamental na Reconquista. Depois da campanha de Afonso I de Aragão, muitos cristãos foram retalhados e deportados para a África. Isso levou a uma queda na arrecadação de impostos que acabou empobrecendo Al-Andalus. Ao mesmo tempo, outro grupo berbere, os almohadas, começaram a se impor na África e isso fez os almorávidas deslocarem seus exércitos para lá, reduzindo a sua força militar na Península Ibérica. Toda essa crise levou a uma nova fragmentação em Al-Andalus, dando início ao período dos Segundos Reinos de Taifas, e posteriormente, em 1147, com a tomada de Marrakech pelos almohadas, o Império Almorávida dá lugar ao Califado Almohada. Nesse mesmo ano, o Reino de Portugal conquista definitivamente Santarém e Lisboa. Em 1162, o Reino de Aragão e o Condado de Barcelona são unificados. Em 1172, o Califado Almohada conquista todos os reinos de taifas. Mas nessa época, os reinos cristãos já eram muito mais poderosos. Portanto, a tarefa dos mouros a partir daí era defender o que sobrou do território Al-Andalus. Em 1212, acontece a Batalha de Navas de Tolosa, uma das batalhas mais importantes da Reconquista. O rei Afonso VIII de Castela, o rei Sancho VII de Navarra, o rei Pedro II de Aragão, um exército de Afonso II de Portugal e cavaleiros do Reino de Leão se unem para atacar os mouros, decididos em conquistar definitivamente a Península Ibérica. Somado a isso, Afonso VIII de Castela pede ao Papa Inocêncio III que declare essa batalha como uma cruzada, conseguindo assim a ajuda das ordens militares. Nessa batalha, estima-se que entre 12 a 14 mil cristãos enfrentaram em torno de 22 a 30 mil muçulmanos e conseguiram uma vitória extraordinária. Em 1227, Fernando III de Castela conquista a Baeza. Depois da derrota na Batalha de Navas de Tolosa, os muçulmanos não conseguiram mais se recuperar. Além das conquistas territoriais cristãs, essa batalha definiu o início da superioridade militar, econômica e política dos reinos cristãos e demarcou definitivamente o início da decadência da civilização árabe na Península Ibérica. Em 1228, os almohadas abandonam o Califado Almohada na Península Ibérica e o califado se fragmenta, dando origem a vários reinos e taifas menores. Em 1229, o Reino de Aragão conquista a ilha de Maiorca. Em 1230, Afonso IX de Leão avança sobre o rio Guadiana e toma Mérida e Badajoz. Em 1231, o Reino de Aragão conquista a ilha de Menorca e em 1235 Ibiza é conquistada. Em 1236, Fernando III de Castela conquista Córdoba. Em 1237, o restante do Califado Almohada na Península Ibérica se torna o Emirado de Granada. Em 1238, o Reino de Aragão conquista a taifa de Valência. Fernando III de Castela continua avançando e em 1243 conquista Múrcia, em 1246 Jaén e em 1248 conquista Sevilha. Em 1249, Dom Afonso III de Portugal conquista a cidade de Faro. E em 1340, a cidade de Cádiz é conquistada pela Coroa de Castela.
O Emirado de Granada se torna então o último refúgio muçulmano na Península Ibérica. Os muçulmanos, mesmo perdendo seu domínio gradualmente, conseguem permanecer em Granada até que no ano 1482 tem início a Guerra de Granada. Depois de 10 anos de conflito, os reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela conseguem retomar Granada quando o último rei mouro entrega as chaves da cidade aos reis católicos e Granada é anexada ao reino de Castela. E assim, em 1492, a Reconquista é finalmente completada depois de quase 8 séculos de permanência islâmica na Península Ibérica. Nesse mesmo ano da conclusão da Reconquista, Cristóvão Colombo chega na América. Isso nos mostra a importância desse acontecimento e nos faz imaginar o que teria acontecido caso os cristãos não tivessem conseguido reconquistar a Península Ibérica, já que a América Latina foi colonizada por 2 reinos ibéricos. Não tem como sabermos o que poderia de fato ter acontecido. Talvez outro reino teria colonizado o que hoje é a América Latina, talvez os árabes teriam se lançado ao mar e teríamos hoje a cultura islâmica difundida na América, mas isso sempre será um mistério. E essa foi a incrível história da Reconquista da Península Ibérica. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.